Né? A hospitalidade é uma das virtudes. Tem um livro do Leonardo Boff que chama Virtudes para um Outro Mundo Possível. E um dos temas que ele fala, uma das virtudes que é necessária para esse novo mundo possível, ele chama de hospitalidade. Você se sente bem num lugar onde você tem segurança, onde você se sente atendido nas suas necessidades, onde você se sente protegido e aonde você também percebe que não faz nenhum mal a outras pessoas. Sim. Né? Então, nesse é o sentido da sustentabilidade. E é importante que a gente comece a trabalhar esse tema da hospitalidade, porque a própria hospitalidade está ligada a outras virtudes, né? Como a amabilidade, a afabilidade, como a gentileza, né? Como a atenção, como a cordialidade, delicadeza, educação, né? Ser educado, ser polido, ser fino, né? Você é uma pessoa fina, né? Ser doce, né? Ser meigo, né? Fornecer alojamento, fornecer acolhida, fornecer acolhimento, que é uma outra coisa que a gente, por exemplo, o que nós estamos vendo na guerra lá? É totalmente o contrário disso. Totalmente, todos os pontos. Né? Os poucos abrigos que tem estão sendo destruídos. Né? E não só do lado dos palestinos, mas também as pessoas estão sem guarida. Todos estão desconfortáveis. Né? Então, todos esses valores passam a não ser possíveis dentro de um ambiente onde não haja hospitalidade. Então, porém, a hospitalidade ela é importante em muitas e muitas culturas. Normalmente ela está ligada, por exemplo, ao turismo. Né? Ele é um sinal da bondade, né? Uma pessoa que é capaz de acolher outras pessoas. Né? Tem aí a tia Lu, por exemplo, que todas as vezes que você precisou, sem titubear, né? Você foi acolhida, até outros primos meus. É sempre um local de fuga, um local onde você vai encontrar uma pessoa generosa, né? Que você vê que naquele local, ainda que não seja totalmente fácil para a pessoa, ela vai tentar prover todas as suas necessidades básicas, principais, né? E isso marca a hospitalidade. Então, não é um mundo perfeito, mas é um mundo possível. Né? Quando você pensa, por exemplo, no indígena, sabe qual é o contrário da palavra indígena? Não. Alienígena. Alienígena? Que ele é o cara que está alienado daquele local. Né? Então, dentro das religiões todas, você vê Jesus, por exemplo, nasce e vai para ser um expatriado no Egito. E teve a sua infância como alguém que não estava na sua terra. Né? E mesmo quando ele foi vivo, na opinião dos romanos, aquele lugar chamava Palestina. Né? Ainda que os judeus achassem que aquilo era a terra deles. Né? Então aquela terra, uma terra que sempre foi uma terra marcada pela luta. Né? E o que houve naquele momento, né, foi porque os judeus, quando foram vencidos na guerra pelo Hammurabi, lá, acho que é Hammurabi, eles foram expatriados, eles foram
sequestrados e mandados para uma terra Tirados da própria terra. por causa da guerra, para serem escravos em terra estrangeira. Então, a gente tem uma sensação dos nossos dias, do nosso tempo, de um tempo de muita. Onde nós estamos sendo expatriados o tempo todo. O tempo todo nós nos sentimos fora. Claro, você aí é uma estrangeira. De todo, literalmente. Todos os E aspectos você, e por todas exemplo, as áreas. e mesmo que você tire o green card direitinho, que é o processo que você está vivendo, ainda assim você será uma estrangeira. Né? Vai ser uma estrangeira, como chama isso, degustada. Entendeu? Mas será uma estrangeira. Então, isso é importante que a gente comece, porque essa noção, nós mesmos brasileiros, certo seria que nós não chamássemos de brasileiros, porque o eiro tem a ver com trabalho. Nós somos aqueles que trabalham com o pau-brasil. Se nós fôssemos um povo que só fôssemos povo do Brasil, nós nos chamaríamos brasilianos, brasilienses, enfim, pessoas que estão no Brasil. Sim. Né? E no fim, a gente mesmo tem muitas vezes essa sensação por causa da influência da cultura americana sobre a nossa, no sentido de que nós nos voltamos, né? Tem um historiador que fala que o bumbum é para dentro do país, mas os olhos são para fora. Gostei dessa perspectiva. Né? Então, a gente começa a ver um pouco uma sensação de estrangeirismo, de que nós somos estrangeiros na nossa própria terra. Porque a nossa terra ela fala mais dos outros do que de nós. Né? E aí é muito importante que a gente comece a entender essa questão, né? Porque ela é uma questão muito séria dentro da nossa sociedade. Né? Nós nos tornamos estrangeiros dentro da nossa terra, porque nós não gostamos, né? Muitas vezes já ouvi falar também no Brasil, né? Só podia ser o Brasil. A gente mesmo fala. A gente mesmo tem essa perspectiva muitas vezes, e involuntariamente, ou voluntariamente, muitas vezes involuntariamente, a gente fala, mas no Brasil, né? No Brasil, né? Não, o Brasil é o que nós temos. É o lugar do nosso pertencimento. No sentido de que os estrangeiros se sentem bem aqui. Eu partindo do princípio que estou por fora, e que eu ouço muita gente falando sobre, eu digo que sou brasileira, né? Então, muita gente, em contrapartida, recebe isso de braços abertos. Ai, que legal, você é do Brasil, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil é aquilo. Não em termos dos problemas, em termos do acolhimento. As pessoas veem o Brasil como um país onde existe muita alegria, é um pessoal muito ativo, de muita natureza, e que na cabeça das pessoas que nunca foram ao Brasil, o Brasil é um lugar onde você vai ser acolhido. É um povo legal, é um pessoal que te recebe. Eu ouço muito falarem isso do Brasil, quando eu digo que eu sou brasileira. Então, isso é interessante. Mas a hospitalidade não é isso. Não é a gente estar a serviço. Essa é a hospitalidade do hotel. Sim. Que é a hospitalidade daquele que vai ver, que vai receber o outro pensando no dinheiro ou nos favores que ele pode dar para você. Isso não é verdadeiramente uma hospitalidade. A hospitalidade como valor, ela parece mesmo no Oriente. Não sei se você sabe dessa história, mas o meu pai
meu pai trabalhou uma época no Iraque, Mais ou menos. fazendo prospecção de petróleo. Ah, não sabia que era isso. Mas eu sabia que Então, ele tinha você trabalhado sabe o que é prospecção de petróleo? Perspectiva de petróleo eu imagino que seja a busca do petróleo lá, né? Poder talvez fazer Na verdade, o petróleo ele nunca vem sozinho. Ele tem alguns outros elementos que dão sinal de que o petróleo está ali. Por exemplo, o ouro. Quando você faz prospecção de ouro, você vai encontrar no buraco onde está o ouro, você vai encontrar quartzo. Então, o ouro em geral está no meio do quartzo. Então, o petróleo também ele está no meio de outras formações rochosas. Então, na prospecção, ele pega um jipe, que tem um carrinho, e aí tem um negócio que faz um buraco com, sei lá, 2 quilômetros de profundidade. Aí ele puxa aquilo, vira na terra, e aí ele vai vendo pelas camadas de pedra e de coisa, ele vai ver, não, o petróleo está indo mais para lá, está indo mais para cá. Então eles ficam no meio do deserto fazendo buraco. E eles estavam fazendo prospecção de petróleo num lugar assim no meio do deserto. E aí uma pessoa, eles viram uma casa lá longe. E aí, daqui a pouco, começaram umas crianças, umas cabecinhas andando na direção deles. Né? E aí essas cabecinhas se transformaram em crianças em uma cesta de frutas. Essas duas crianças que vieram trouxeram para eles água e frutas para eles comerem. Porque se eles estão no deserto, é porque alguma coisa aconteceu. Então, eles já têm dentro da cultura a hospitalidade de receber um estrangeiro. Mas isso não está na nossa cultura. Entendeu? Nós vivemos, principalmente e atualmente, numa cultura de desconfiança dos estrangeiros. De nativos e estrangeiros. Desconfiança do público em geral. Na carta daquela chamada documento de Aparecida, que é um documento que teve um documento da igreja, ele fala que o outro para nós se tornou uma pessoa com quem eu não me identifico e por quem eu não me sinto responsável. Então o outro, eu só escolho a estrangeiridade do outro e coloco isso como uma forma de olhar para o outro. No entanto, a gente sabe que não. Né? Então, tem um mito da hospitalidade, é um mito grego. Tinha um casal de idosos, ela se chamava Faustus e ele se chamava Filemon. E eles eram muito amáveis, muito legais e tal. E os Zeus era o rei dos deuses gregos, né? Sim. E o Hermes era aquele... o Hermes era uma espécie de... Não era um padre, mas era uma espécie de deus que ficava um pouco na terra, um pouco no mundo dos deuses. Ele era, vamos dizer, o deus mais próximo das pessoas. Nas religiões de matriz africana, seria muito parecido com o Exu, que é esse que caminha entre dois mundos. Então, Hermes é esse que caminha entre dois mundos. E o Zeus chamou ele para fazer uma pesquisa, descobrir como é que as pessoas gregas estavam tratando os estrangeiros, as pessoas de fora.
Então ele pega esses dois sais, né, mendigos que saem andando pela Grécia. E é um que bate, outro que xinga. Por exemplo, né, ninguém está ali para dar uma garrafinha de água. E o cara que está na rua, está calor aqui. Ele tem que tomar água. Mas ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa, por exemplo, em dar frutas e uma garrafa de água gelada, né? Então, eles foram de casa em casa, até que eles encontraram a casa do Baucis, da Firmo, da Baucis e do Firmo, no final do dia, e eles fizeram de tudo por eles. Até a cama dos dois eles deixaram para que os deuses dormissem, mas sem saber que eram deuses. Prepararam a cama, botaram eles para dormir, e eles então no dia seguinte falaram: bom, como vocês foram muito receptivos, amistosos e legais para a gente, nós vamos conceder a vocês, a cada um de vocês, um desejo. Então, o que quiserem. E eles então conversaram um pouco e pediram para que eles morressem no mesmo momento, que um não pudesse sentir falta do outro, né? E que eles ficassem para sempre juntos, né? E aí os deuses falaram: bom, então está concedido. Se é só isso, tá fácil. E eles então, veja bem, eles não pediram vida eterna. Eles pediram para morrer junto. Eles pediram para morrer juntos. Então, num determinado momento, eles então percebem que o corpo deles está se transformando em árvore. Começam a brotar folhas deles. E eles então percebem que estão morrendo. E aí eles viram, né, uma madeira de lei, né, e uma outra planta que é muito famosa pela sombra. Desculpa, mas me lembrei dessa. Deu um ataque nela. Né? Então, mas é legal assim, ver um pouco a forma como então, essa forma, né? Nós, o cristianismo, a gente tem isso como um tema transversal. É um tema que vai por toda a nossa cultura, né? Mas a gente ainda tem muito esse princípio de ser hospitaleiro para que o outro seja, e não como ser hospitaleiro independente por gratidão. Ser hospitaleiro também com quem não é legal. Esse passa a ser um desafio brutal, né? Quando você pensa, por exemplo, o que está se passando nas guerras do mundo. É o contrário da hospitalidade. E por que eu acho que é importante falar sobre isso? Porque é importante que a gente mantenha uma chama acesa para dizer que existe um outro mundo possível. Sim. Por isso que eu chamo essa sequência de domingo como um outro mundo possível. Porque não é possível que o mundo seja só guerra. Não guerra, mas só essa bobagem de ganhar dinheiro e fala mal de um, fala mal do outro. Aí aquele lá não gosta porque é nordestino, o outro não gosta porque, né? Outro dia eu falava com uma pessoa e ela dizia assim: mas bom é o pessoal aqui de Santa Catarina. Se for deixar por conta dos nordestinos, não sabe. Então, mas a gente vê isso. Muito. Né? Infelizmente vê esse e muito. Mas é um absurdo. Mas na hora que você precisa que alguém corte a grama do seu jardim, você não fica preocupado se vai nordestino ou não. Claro que não.
você quer que a grama seja cortada. E talvez, a primeira pessoa que você vai lembrar de pedir um serviço desse seja para pessoas que você acha que só fazem serviços de segunda mão e que vieram do Nordeste. Então, na hora que o sistema precisa deles, eles são fundamentais. Exato. Mas na hora, então, e você deve sentir isso. Aqui, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, eu tava almoçando com esse meu amigo hoje, e aí a gente tava falando sobre a minha situação e tal, porque agora eu tô naquela transição de visto e tudo. E aí ele falou assim, que ele pediu as contas do emprego dele, que agora ele ia tentar um novo negócio que não deu certo, uma entrevista que não deu, enfim. E X. E aí, eu sei que entramos nessa parte do assunto em que ele falava assim, mas ele ainda brincou comigo, vamos casar, porque daí você não precisa trabalhar com essas crianças mais, não sei o que, você vai só trabalhar no McDonald's. Eu falei assim, olha, eu sou muito mais que o McDonald's, mas eu não me importo de trabalhar no McDonald's. Trabalho meio período no McDonald's, né? E depois eu faço outro serviço e tá tudo certo. Aí ele, então, não sei o que, porque se não for assim, eu falei, escuta, por que você acha que as pessoas aqui querem vir pra cá? Aí ele falou assim, eu deveria fazer um intercâmbio. Por que você veio pra cá? Por que você tentou, você não volta? Qual que é o ponto onde te prende aqui nos Estados Unidos e não te deixa ir voltar pro Brasil e fazer o que você faz lá? Eu falei, porque não dá. Eu expliquei pra ele as diferenças e tal. Eu falei, outra coisa, por mais que muita gente não consiga enxergar por esse lado, muitos imigrantes, muitas pessoas vêm pros Estados Unidos para fazer serviços que os americanos não querem fazer. Aí ele olhou pra mim e ficou uns 3 segundinhos, assim, sabe? Você conseguia ver na cabeça dele aqueles pensamentos, sabe? Rodando. Aí ele, acho que não. Eu falei, você tá sem emprego. Se eles te derem um emprego agora aqui pra você limpar o chão do restaurante, você quer? $20 a hora. Não. Eu falei, eu pegaria. Entendeu? É um emprego que, poxa, eu vou ganhar $20 a hora. Perfeito, vamos, eu faço. Então, assim, existe essa diferença. A diferença é que aqui é imigrante de um modo geral. Não é uma pessoa que veio da Flórida e tá morando no Colorado. Uma pessoa que, sei lá, veio da Flórida, né? Mora na Flórida, foi morar em Nova York. Não, a diferença é que vem pessoas do mundo inteiro para trabalhar aqui. Eu falei, aqui, por mais que você não concorde, aqui ainda é a maior economia do mundo. É onde o dinheiro roda. E é onde as pessoas buscam oportunidades. E sim, aqui você encontra oportunidade. Pode não ser dos seus sonhos, mas é uma oportunidade. Não tem discussão, não tem como. Olha no Brasil, o período que eu fiquei no Brasil. Fiz o quê? Dívida. tendo diploma, tendo pós-graduação. Não adiantou nada. Zero hospitalidade. Não, teve, mas... Mas não teve ao mesmo tempo. É que, na verdade, a sorte que eu tive, que você não teve, é que eu tive um chefe, né, que me pegou pela mão e foi me ensinando a produção, entendeu? Temos de, sei lá, de ficar, de estudar, de trabalhar. E aí você tem que ir com uma roda gira. Não dá pra fazer muitos planos. Às vezes, eu tenho alguém que possa pegar na minha mão e falar, é por esse caminho que você vai. Só que eu não posso ir por esse caminho. Não ainda. Porque as outras circunstâncias que são dependentes a este caminho não me permitem. É muito conflituoso. E eu lembro que essa semana mesmo eu estava conversando com o Walter sobre isso. E eu falei pra ele que eu me lembro, eu tenho essa memória clara na minha cabeça de quando eu estava fazendo a entrevista com eles, eu ainda estava lá no Brasil. E eu lembro de perceber coisas que eu sabia que não eram comigo, que não se dariam bem comigo. Em termos culturais, em termos de... Eu sabia que não tinha nada a ver comigo. Mas eu falei,
deles, da perspectiva deles. E aonde está o movimento para fazer o Yin Yang se encaixar, é só do lado da Fernanda. Então, o que você está vivendo aí na sua estrangeiridade, você vai viver. Porque em qualquer trabalho que você for entrar, há um período em que você vai estar se adaptando. Há um jeito de agir daquela empresa que você vai estar entrando. Sim. Você, por exemplo, provavelmente vai entrar no G21 para baixo, entendeu? Sendo que os mais importantes estão no G2 para cima. Então você entra como estagiária e lá no cocô da mosca, do cocô do bandido, sei lá. A estagiária de limpar o chão. Então e essa posição de aniquilação e é que vai a fazer você crescer dentro da empresa, né? Aí quando você tiver mais velha, dá uma placa pelos bons serviços prestados e manda você embora, né? E aí passou a sua vida, né? Então é importante que você cuide dessas outras, dessas amizades e dessas pessoas que têm valor, que estão à sua volta, e de que você cuide da hospitalidade dos outros. Porque tem uma coisa que eu sempre penso, que às vezes a pessoa que eu estou encontrando, se eu der uma palavra agradável para ela, talvez seja a única palavra agradável que ela vai receber no dia inteiro. Sim. Então, não custa nada a gente tentar ser legal. E é muito bom. Porque eu acho, na minha humilde opinião, as religiões, elas não estão aí para resolver o nosso problema depois da morte. Elas estão aí para nos ensinar a viver. Sim, né? Com aquelas atividades. O Papa Bento XVI, num dos textos, ele fala: não é a vida que muda, é a matéria. Portanto, se você vive nesse mundo uma vida de negação de si mesmo, uma vida onde o único orgulho que você tem é não ter sido pecador como os outros, não vai ter outra vida para viver. Não. Então, não é que a gente tem que sair pecando e todo mundo, entendeu? Mas é importante que a gente perceba que a vida tem sabores, a vida tem momentos legais, momentos e que esses momentos eles são raros. Sim. Sabe que depois que a gente mora longe, depois que a gente fica afastado, a gente começa a valorizar muito mais esses momentos do que quando a gente sempre teve e a gente nunca imaginou que ia ficar tendo. Sim. Porque é no contraste que você vê. Você vai enxergar o roxo na hora que você põe o roxo junto com o amarelo. Sim. Porque ali ele vai se destacar. Né? Então, são os matizes contrários aos que você enxerga que dão para você a chance de ver algo diferente. A Melina falou: que lindo. Obrigado, Melina. Eu acho que ela não está falando de mim, não. Acho que foi alguma coisa que nós estamos falando. Foi exatamente a sua reflexão sobre o dizer algo bom para alguém. Pode ter sido algo que a pessoa esteja ouvindo naquele dia. Ou algo bom, né? Coisa boa. Porque nunca, sobretudo as pessoas de sucesso, elas se ocupam tanto na competição que em grande número elas são solitárias. As crianças
são o retrato dos adultos. Né? Por isso esse apego. E eu fico tão feliz de ver o pequenininho diferente deles. Ele é diferente. Ele tá Mas eles são filhos dos outros. Mas ele nunca vai ser seu filho. Não, nem quero, Deus é mais. Mas então, eu tô dizendo não, é isso que eu tô falando. A gente pode fazer o bem que a gente pode fazer. Né? E nisso a Santa Teresa de Ávila falava: se você pode fazer uma coisa boa para alguém, faça. Né? Não tanto pelo merecimento, mas porque o bem é necessário. Sobretudo no mundo, porque toda essa guerra que a gente está vendo, ela é consequência de um turbilhão de vaidades e coisas que vêm vão muito além. Que vem sendo colocado na nossa sociedade. Então não é que a gente tem que ser contra a sociedade. Não, não tem nada de mal. Mesmo uma crítica, ela não é ruim. Quando ela vai te trazer para algo mais positivo. Uhum. É na crítica que a gente aprende. Muitas vezes. A maioria das vezes. É quando a gente se sente estrangeiro. É quando a gente dá qualquer coisa por um instante de hospitalidade. E por isso eu dou tanto valor. Oi? Eu tenho dado bastante, tipo assim, atenção à hospitalidade. O que me oferece, eu tô pegando. Eu tô aceitando. E eu não acho que falta hospitalidade aqui. Ela existe. Ela só existe de uma outra maneira. E tá tudo bem. Sim. Então, essa é um pouco a nossa... Era a minha ideia para a gente conversar hoje. Achei legal.